E hoje eu quero tirar a poeira dessa palavra e trazer uma revelação de Deus para o nosso coração sobre a importância de nós falarmos amém. Quando você fala amém, você está concordando com aquilo que eu estou falando. Vai ser legal essa mensagem, toda hora eu vou dar risada. O texto que a gente leu, lá em 2 Coríntios, ele começa dizendo assim: porque tantas quantas são as promessas de Deus, quantas forem as promessas que Deus tem. E aqui nós cantamos algumas canções que diz respeito a um Deus que tem promessas. É uma coisa básica que a gente não deve se esquecer. Deus é um Deus de promessas. Deus tem promessas para cada um de nós. E aí essa tarde, quando eu estava montando a mensagem, eu comecei a pesquisar quantas promessas de Deus nós temos escrito na Bíblia. E aí a minha cabeça começou a entrar em uma confusão muito grande. Porque alguns dizem que são 365 promessas. Outros vão falar que existem 3.000 promessas. Outras vão falar 8.000. E outras pessoas vão falar que existem 30.000 promessas de Deus na Bíblia. Aí a minha cabeça bugou. Eu falei, cara, é muita coisa, é muita informação, como é que eu filtro isso? E aí eu comecei a fazer um cálculo bem simples. Começando das 365 promessas. Isso dá o quê? Uma promessa por dia durante um ano. Durante um ano você tem uma promessa de Deus na sua vida. Amanhã tem uma, depois tem outra. E durante um ano você tem uma promessa. Agora, se a gente avançar um pouquinho e seguir na casa das 3.000 promessas, você vai ter uma promessa por dia pelos próximos 8 anos. Imagina, você tem 8 anos garantidos de promessas de Deus sobre você. Agora, se a gente avançar um pouquinho, as 8.000 promessas que alguém fala, você vai ter uma promessa por dia pelos próximos 21 anos. Imagina você, 21 anos com a palavra de Deus garantindo o seu futuro. Agora, se a gente avançar para a casa dos 30.000, nós temos uma promessa por dia pelos próximos 80 anos. Levando em consideração o que a Bíblia diz, que o ser humano vive de 70 a 80 anos, o que passar disso é cansaço da carne, você tem uma promessa por dia enquanto você viver. Deus tem promessa para você todos os dias da sua vida. Não tem como fugir e não tem como você ficar com aquela carinha do gatinho do Shrek falando assim, as promessas são só para aqueles que merecem, eu não tenho promessa. Isso é mentira do diabo. Deus tem uma promessa para você e você vai vivê-la em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Abra comigo, eu vou falar pelo menos 3 promessas aqui, só para a gente animar o seu coração. Mateus capítulo 6, versículo 26. Mateus capítulo 6, versículo 26. Vai dizer assim, observem as aves dos céus. O próprio Jesus está falando. Observem as aves do céu. Elas não semeiam, elas não colhem, nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celeste a sustenta. Porventura, você não vale muito mais do que as aves. Se Deus sustenta a ave, não vai sustentar você? Lá em Salmos capítulo 34, versículo 10, diz assim, os leãozinhos sofrem necessidade e passam fome, porém aos que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Isaías capítulo 40, versículo 31 diz assim, mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. É só 3 promessas que eu citei para você que já alegrou seu coração, que já incendiou seu coração. Agora imagina você viver 80 anos com uma palavra do Senhor todos os dias sobre você. É muita coisa. E o que é mais interessante é, não importa
se você pecou ou se você não pecou. Se o dia está bom ou se o dia está ruim. Se você brigou com a esposa ou não brigou. Se você fez bem ou se você fez mal. Todas as manhãs tem uma promessa de Deus sobre a sua cabeça. Todas as manhãs as promessas de Deus são sobre a sua vida. Sabe por quê? As promessas de Deus não se baseiam no seu bom comportamento. As promessas de Deus se baseiam na bondade dEle. Ele é bom e Ele escolheu te abençoar. Aleluia! Vamos lá. O texto ele vai continuar no versículo 20. Ele vai dizer assim, olha, pois quantas forem as promessas feitas por Deus. Nosso Deus tem promessas. Tantas tem em Cristo o sim. Deixa aí o capítulo, o versículo 20 de 2 Coríntios, capítulo 1, aberto aí na sua Bíblia. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Deus te abençoou. E Cristo disse sim às promessas que Deus liberou sobre você. Mas é interessante que nós observarmos que as promessas contidas na Bíblia envolvem tanto o Antigo Testamento como o Novo Testamento também. E não sei se você sabe, mas eu queria refrescar a sua memória. Para você obter alguma coisa no Antigo Testamento, você tinha que comportar bem. Se você não comportasse bem, você não era digno de receber uma promessa de Deus. Então, as promessas do Antigo Testamento se você fizer, você vai ser abençoado. Se você não fizer, você não vai ser abençoado. E aí a gente entra num dilema, porque a gente não consegue cumprir tudo aquilo que a lei manda. Tudo aquilo que os mandamentos de Deus exigem. E se a gente não consegue cumprir, logo as promessas de 30 mil já caem. A gente não vai conseguir viver tudo que Deus tem prometido para nós. Abre comigo lá em Deuteronômio, capítulo 27, versículo 15 e 19 ao 19, só para a gente basear aquilo que eu estou falando, num evento muito interessante que Moisés presenciou e participou. Deuteronômio, capítulo 27, nós vamos ler do 15 ao 19. Diz assim: maldito aquele que fizer imagem de escultura, seja de madeira ou de metal fundido, obra de artesão, mesmo que a levante secretamente. O Senhor não tolera essas coisas. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que desprezar o seu pai ou a sua mãe. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que mudar os marcos de divisa das terras do seu próximo. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer um cego errar o caminho. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que fizer injustiça ao estrangeiro, ao órfão e à viúva. E todo o povo dirá amém. Agora vai comigo no capítulo seguinte, 28. Nós vamos ler do versículo 2 ao versículo 5. E as bênçãos virão sobre vocês e os acompanharão, resultantes da obediência ao Senhor, o seu Deus. Vocês serão abençoados na cidade e serão abençoados no campo. Os filhos do seu ventre serão abençoados, como também o fruto da sua terra. Os seus rebanhos, as crias das suas vacas e das suas ovelhas. Haverá bênção sobre o cesto de colheita e o seu pão. Haverá bênção quando entrarem e a bênção quando saírem. A gente tem nesses dois capítulos a questão das maldições e das bênçãos. E o que é interessante, se a gente for colocar num quadro de comparação, é que todas as vezes que a Bíblia vai falar alguma coisa acerca de maldição, a congregação diria... Qual que era a resposta do povo? Amém. Mas quando diz respeito às bênçãos, o povo não falava nada. Mas quando era maldição, era amém. A gente repetiu amém. Por que isso está inculcado? Porque o povo sabia que eles não conseguiriam obedecer todos os mandamentos de Deus. Então o que era certo? A maldição.
Se a maldição vai vir, a gente diz amém. A gente não consegue cumprir. Então, para eles estava certo. Se alguém conseguisse, era lucro. Mas o que eles estavam conseguindo por certo era o quê? A maldição vai vir sobre nós. Então, as bênçãos do Antigo Testamento eram recebidas assim. Se você comportar, você recebe. Se não comportar, você é amaldiçoado. E aí, o que a gente tem que fazer agora para nós desfrutarmos? Como é que a gente desfruta das promessas que estão no Antigo Testamento? E aí a gente vai passear um pouquinho de Bíblia. E eu preciso de 6 voluntários. 6 voluntários. Para ler a Bíblia. 6 voluntários. Como é que a gente desfruta das bênçãos do Antigo Testamento, já que tem que comportar bem? Vamos lá. Vamos abrir aqui em Mateus capítulo 5, do 17 ao 18. Não penseis que vim destruir a lei ou os profetas. Não vim para destruí-los, mas para cumpri-los. Em verdade vos digo que, até que o céu e a terra passem, nenhuma letra ou um só traço se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Já os que se apoiam na prática da lei estão debaixo de maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não persiste em praticar todas as escritas do livro da lei. É evidente que diante de Deus ninguém é justificado pela lei, pois o justo viverá pela fé. A lei não é baseada na fé, ao contrário, quem praticar essas coisas, por elas viverá. Cristo nos redimiu da maldição da lei quando se tornou maldição em nosso lugar, pois está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Isso para que em Cristo Jesus a bênção de Abraão chegasse também aos gentios, para que recebêssemos as promessas do Espírito mediante a fé. O que ele está falando aqui nesses 2 trechos? Cristo, ele próprio diz: eu não vim revogar a lei, eu vim cumprir. Eu vim cumprir aquilo que está escrito no Antigo Testamento. Eu não vim cancelar, eu vim cumprir tudo a lei. E aí em Gálatas a gente vai ver Paulo escrevendo assim, que Cristo, ele se fez maldição em nosso lugar. O que a gente tem aqui? Cristo se entregando no nosso lugar, se fazendo maldito para nós recebermos as bênçãos de Deus. Cristo trocando de lugar conosco. Ele se fez pecado para que nós pudéssemos ser justos diante de Deus. Amém? Hebreus capítulo 9, versículo 15. Desculpa, Aline. Hebreus capítulo 9, versículo 15. E Caliane, Hebreus 10, 14 a 23. Portanto, é Cristo quem consegue fazer uma nova aliança, para que os foram chamados por Deus possam receber as bênçãos eternas que o próprio Deus prometeu. Isso pode ser feito porque houve uma morte que livrou as pessoas do pecado, que praticaram enquanto a primeira aliança estiver em vigor. E Hebreus capítulo 10, do 14 ao 23. De fato, com esta única ablação, levou à perfeição definitiva aos que são por ele santificados. Também o Espírito Santo nos atesta isso de fato, depois de ter dito: eis a aliança que farei com eles depois daqueles dias. O Senhor acrescenta: pondo as minhas leis nos seus corações e escrevendo-as nas suas mentes. Não me abalarei mais dos seus pecados, nem das suas iniquidades. Onde, pois, existe o perdão, já não se faz oferenda pelo pecado. Temos, pois, irmãos, a ousadia de entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo caminho novo e vivo, que ele inaugurou para nós. Passando através da cortina, quer dizer, através da sua humanidade, temos um grande sacerdote que está à frente da casa de Deus. Aproximemo-nos, portanto, de coração sincero e cheio de fé, com o coração purificado de toda má consciência e o corpo lavado com água pura. Continuemos a afirmar a nossa esperança, sem esmorecer, pois aquele que fez a promessa é fiel. Só para a gente relembrar, o texto que o Davidson e a Giza falou, Jesus veio cumprir a exigência de Deus. Ou seja, o único que recebeu todas as bênçãos que Deus tem do Antigo Testamento foi Cristo, porque ele se fez maldito e ele cumpriu todas as leis. Então Cristo recebeu todas as bênçãos, ele é o abençoado.
Agora o texto que a Aline e a Kaliane leu, ele vai falar para a gente o seguinte: Cristo é o mediador de uma nova aliança, porque ele fez uma promessa e ele é fiel para cumprir. Então, quando Jesus disse na cruz, olha, está consumado, Jesus estava dizendo que ele cumpriu por completo toda a lei e agora poderia receber todas as bênçãos de Deus do Antigo Testamento também. Na cruz, Jesus falou assim, olha, está consumado, está feito, eu agora posso desfrutar de todas as bênçãos que tem no Antigo Testamento. Então, Cristo é a pessoa abençoada. Agora, vamos lá. Efésios capítulo 1, versículo 3. Onde é que você se encaixa? Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Romanos capítulo 8, 16. O próprio Espírito testemunha ao nosso espírito que somos Deus. Se somos filhos, então somos herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo, se de fato participarmos dos seus sofrimentos, para que também participemos da sua glória. Uma salva de palmas esses irmãos que leram, essas irmãs. Leu tanto versículo, vamos chegar a uma conclusão? Aqui, Cristo se fez maldito, ele cumpriu todas as exigências da lei. Cumpriu. Era para obedecer, ele obedeceu. Era para ficar quietinho, ele ficou quietinho. Não era para fazer nada, ele não fez. Cristo cumpriu tudo aquilo que Deus exigia. E aí, no texto que as meninas leram aqui, a gente vê Deus abençoando Cristo. Olha, porque você cumpriu, você é abençoado. Você recebe. Você é mediador agora de uma nova aliança. Ninguém nunca fez isso. Agora, Cristo, você começa uma nova aliança. E aí, onde é que a gente entra nessa situação para ser abençoado por Deus e receber todas as promessas de Deus? Cristo nos abençoou. A Bíblia diz, Efésios, nós somos abençoados porque Cristo é abençoado. Quando nós estamos em Cristo, nós recebemos todas as dádivas que Cristo recebe. Isso é ser co-herdeiro, é participar da mesma herança. Mas eu não fiz nada para receber aquilo que Cristo tem. Por isso que se chama graça. Você não faz nada, você só recebe. Não tem segredo, você só precisa crer. Ele te abençoou, você é abençoado. As promessas de Deus estão sobre a sua vida. Todas as promessas vão se cumprir e ponto final. Não diz respeito a você, tem tudo a ver com Ele. Aleluia! Agora, como é que a gente se apropria das promessas de Deus? Se a gente está caminhando para o término, como é que você se apropria daquilo que Cristo fez? Vamos continuar lendo o versículo que a gente começou, lá de 2 Coríntios. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo sim. Por isso, por intermédio dele, o amém é pronunciado por quem? Quem é que fala amém nessa história toda? Deus resolveu te abençoar. O que você faz? Amém. Deus escolheu te abençoar. Você não fez nada para receber. O que você faz? Amém. Você recebe. Amém. Você recebe. Como a gente acabou de conversar, Deus escolheu te abençoar. Não é porque você é bondoso. Não é porque você pratica as coisas boas. Não. É porque você usa uma chavinha. A chave é Cristo. Quando você usa essa chave, todas as bênçãos que foram derramadas no Calvário para Cristo vão vir sobre a sua vida. Deus escolheu te abençoar. E é engraçado porque parece algo muito simples dizer amém. Parece algo que não tem muito efeito. Mas se a gente for no original, a palavra amém, que diz assim seja, né? Mais popular, ela vem da palavra amã, que quer dizer confiar, ter certeza, você crer. Veja, se não houver da nossa parte amém, as promessas de Deus não vão se cumprir na nossa vida. Deus está aqui com um presente para te abençoar. Se você não disser amém, você não recebe. Entendeu? Agora, se você disser amém,
é seu. Deus liberou as promessas dele sobre a sua vida. O que você tem que fazer, irmão? Amém! Você tem que se apropriar dessas promessas. Ah, mas é muito grande. Os sonhos são muito enormes. Eu vi, Deus me mostrou uma coisa, Deus me prometeu algo grande. Você sabe, quando o Senhor chamou Abraão, a Bíblia diz assim que Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado como justiça. A palavra creu é amém. E Abraão, amém em Deus. Abraão se apropriou. Eu não sei como vai fazer, só sei que vai acontecer. A minha parte não é saber como vai acontecer, a minha parte é confiar, vai acontecer. Não sei como, não sei de que maneira, não sei quais meios Deus vai usar. Eu tenho uma certeza, Ele prometeu. Se Ele prometeu, Ele é fiel para cumprir. Amém? Aleluia! Glória a Deus! Você sabe que Cristo, na Bíblia, Ele tem alguns nomes, né, que a gente acaba nomeando. E acabou se tornando uma canção. Vocês lembram? E Ele será chamado Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade e Príncipe. Eu vou te dar um nome de Jesus que acho que você não conhece ainda. Abre lá comigo Apocalipse. Eu sei que você tem medo de abrir Apocalipse, mas abre lá. Nós não vamos falar do fim do mundo. Apocalipse capítulo 3. Versículo 14, diz assim, Apocalipse 3, 14. Ao anjo em Laodiceia escreve, assim declara o... Como que é o outro nome de Jesus? Amém. Quando você fala amém, você está liberando Cristo. Você está liberando o poder mais incrível do universo. Você está usando uma chave. Você conhece chave mestra? A chave mestra é utilizada para abrir qualquer porta, em qualquer lugar, em qualquer cômodo. Quando você fala amém, você libera Cristo. E a chave mestra, ela é fundamental. Porque a chave mestra você utiliza para abrir qualquer porta, em qualquer lugar de um cômodo. Imagine só, se as bênçãos de Deus estão divididas em um cômodo. Imagina a sua casa, e a sua casa cheia de coisa abençoada. Imagina, só imagina. Só que a sua casa está trancada. E te dão um molho de chave. Só que você descobre que tem uma chave que abre todas as portas, que é a chave mestra. O que você vai fazer? Vai tentar procurar uma outra chave ou vai usar a chave mestra? Vai usar a chave mestra. Quando você fala amém, você está dizendo e utilizando a chave mestra para abrir todas as portas de bênçãos de Deus. Não canse de dizer amém. Lucas capítulo 1, para a gente encerrar. O Eric pode me ajudar? Lucas capítulo 1, versículo 19 e 20. A gente tem uma história muito interessante nesse primeiro capítulo. Que o anjo visita duas pessoas, duas famílias. O anjo visita a casa de Zacarias e de Isabel, que são os pais de João Batista. E o mesmo anjo visita Maria, que é a mãe de Jesus. E o diálogo deles é muito interessante. O anjo apareceu para Zacarias. Vamos abrir lá? Lucas 19. O anjo apareceu para Zacarias e lhe fez uma promessa da parte do Senhor. Lucas capítulo 1, do 19 ao 20, vai dizer assim. Vou ler do 18. Zacarias disse ao anjo: como vou saber que isso é verdade?
eu já sou um homem velho e a minha esposa também é muito idosa. Então o anjo disse, eu sou Gabriel e estou sempre na presença de Deus. Foi Deus quem me enviou a você para transmitir essas boas novas. E agora, porque você não creu em mim, você vai ficar mudo, incapaz de falar até a criança nascer, porque as minhas palavras se cumprirão no tempo oportuno. Nunca duvide das promessas de Deus. Nunca questione as promessas de Deus. Nunca queira saber como que as coisas vão acontecer. O anjo apareceu para a mulher, para Zacarias, e falou, olha, vai nascer, você vai gerar um menino. Mas eu não sei como é que isso vai acontecer. Isso é um ponto de incredulidade. E a incredulidade de Zacarias poderia prejudicar a gestação de Isabel. E porque ia prejudicar a gestação dela, o anjo escolheu colocar ele no modo off, no mute. Fica mudo aqui por 9 meses rapidinho, depois você fala. Mas o mesmo anjo aparece para Maria, mãe de Jesus, e fala a mesma coisa. Você vai gerar um menino. Deus tem uma promessa para você. Qual que foi a resposta de Maria? Amém. Que se cumpra em mim as promessas do Senhor. Você vê como que são duas posições diferentes. Uma questionando, eu acho que não vai dar certo. E a outra falando, eu creio. Porque quem prometeu é fiel. Eu conheço. Vai acontecer. Gostaria que você ficasse de pé comigo. Quando você declara amém, você está demonstrando a sua fé. Quem já foi pescar? Pescar. E o mais interessante de pescar é o tempo de espera que quem está pescando tem, esperando que o peixe pegue o anzol. Você não vê a hora da boia afundar e você puxar. Você peguei alguma coisa. Sabe, na nossa vida, o grande pescador é Deus. Deus coloca no anzol uma isca, que é as promessas dele. E ele joga no nosso mar. E a gente fica igual um peixinho, namorando a promessa. Namorando, e quando você menos espera, vem um outro peixe, pega a sua promessa e se agarra. Quando você libera amém, você está fazendo igual um peixe. Você está pegando, abocanhando as promessas de Deus. Você fala assim, eu não saio daqui até eu me alimentar, até eu ver as coisas acontecerem. Quando você diz amém, você fala assim, Deus, o Senhor prometeu, e eu não morro até ver as promessas do Senhor se cumprirem. Podem passar os céus, podem passar a terra, mas as palavras do Senhor não passarão, não vão passar.